tarde do dia 17 de julho de 2024, estamos na comunidade de Bom Sucesso, em Ipumirim, para conversar com o seu Tedesco. Por favor, o nome do senhor e da sua falecida esposa. Laudino Tedesco, a minha esposa Cleci Salete Gado Tedesco. Quantos anos vocês viveram juntos, casados? Por 43 anos. Tá. 43 anos juntos e quantos anos de casados? 43. Tá, mas então é 43 anos que o senhor casou? É. Não, 43 anos de casado. E 52 depois, casados e depois que a minha esposa faleceu. Sim. Então o senhor lembra que ano vocês casaram? Em 1972, no dia 5 de fevereiro. De 72. Exato. Tá. E onde vocês casaram? Na paróquia de Ipumirim. O padre era quem? Ari, sei que era o Frei Ari, era de Concórdia, pois o padre, não lembro se era o padre Amélio ou o padre Xeri, eles tiveram que se ausentar, daí veio um padre de Concórdia. Eu sei que era Frei Ari. Você não era padre Jordão? Não, não. Era ele que ia fora. Assim. E foi na igreja nova, então, de Madeira? Não De estou material. lembrado se era de Madeira ou se é atual. Isso eu não estou lembrado. Sim. Vocês se conheceram aonde, o senhor e a sua esposa? Ali em São Rafael mesmo, onde que ela residia, depois de casado, eu residi também ali em São Rafael. Sim. E o senhor morava onde? No outro São Rafael, Ceará. Então ela São Rafael de Pumirim e o senhor São Rafael... Parece que o santo gostava de mim ou eu gostava dele. Sim. Era ali encostado. Não, a senhora... Não. Baile. Como é que foi esse baile? Nós viemos com um caminhão lá do interior da Ceará. Um baile ali em São Rafael, né? Dava bons bailes e tal, realmente eram uns bailes muito bons. Aí nós nos conhecemos. Uhum. Como é que eram os bailes daquele tempo? Era diferente que hoje, né? A gente tinha para começar, um comportamento diferenciado do que hoje, vamos falar a verdade. Hoje você vai no baile, vê aquela turma grudado lá perto da copa e bebendo, e eu estou lá fora fazendo folia. Não, aquilo era bem diferente. Lá a gente ia no baile para dançar. E nesses bailes o pessoal se conhecia, podia começar a conversar, namorar? Sim, sim, sim. Tá. Quem é que convidava quem para dançar? Realmente, 100% o rapaz que convidava a moça, né? Na época. E podia ganhar carão? Eu nunca ganhei, não, acho que podia. Então, nesse baile o senhor convidou, o senhor já tinha conversado com ela alguma vez? Não conhecia. Então, convidou, Pra dançar. não ganhou carão, e aí começou o namoro. Aí começou o namoro, né? Vamos em frente, né? Quanto tempo? 2 anos. Tá. E o senhor ia namorar na casa dela, ela podia ir na casa do senhor? Sim, já veio várias vezes. E tinha alguém que ia junto ou vocês podiam ir sozinhos? Não, ia nós dois. Confiança, né? Uhum. Não tinha ninguém para namorar na sala junto com vocês? Não. Tá. E quando o senhor resolveu casar, o senhor recebeu algum conselho do seu pai e da sua mãe sobre a vida de casada? Uhum, sim. O que eles disseram? A minha mãe disse assim, filho, quando você casar, certamente casa e sai, né? E quem casa, quer casa. Então nós ficamos um tempinho, pouco tempo juntos, até que terminamos de construir a casa. Depois fomos morar na nossa casa, né? Depois ficamos lá por 2 anos, depois de assuntos de negócio, né? Viemos para aqui em São Rafael de Pumirim.
E o que o senhor esperava quando o senhor casava? O que o senhor tinha de sonhos para a vida quando casou? A experiência era muito curta na época, né? Experiência de vida e tal, né? Mas era o que a gente aprendeu de casa, né? Trabalhar na roça, né? Criar uns porcos, vaca, tudo pouco, né? Era isso. Uhum. E o que o senhor esperava da sua noiva que passava a ser sua esposa? Aham. Não, eu esperava se entender sempre, né? E eu já sabia que ela, por exemplo, ela não me acompanhou trabalhar na lavoura. Ela costurava. E depois passamos a ter filhos, né? Daí era cuidar dos filhos e tal, né? Era o trabalho dela. Então o senhor trabalhava na roça e ela cuidava da casa. Uhum. Da casa, dos filhos, É, e era costureira. sim. Então não foi preciso levar eles junto na roça, em outros Não, lugares, porque não. ela estava em casa. Uhum. E o senhor trabalhava sozinho na roça? Trabalhava sozinho. Às vezes tinha algum peão e tal, né? Mas geralmente era assim, mas não fazia lá muita roça, porque tinha muito pouco. Na época, né? Se fosse hoje, dizia que era pouco, mas na época tinha até 23 matrizes, né? E engorda, era muito. Aí eu não fazia muita roça, mas alguns alqueires fazia, né? Depois o tempo veio com trator, né? Daí a gente mandava lavrar com trator. Sim. E assim por aí. E vocês vendiam os porcos para quem? Sabia. Até tem uma curiosidade, se é que posso falar. Pode. O primeiro a vender porco de integração da Sadia fui eu. Aqui de Ipumeri. Fui eu. E quando o senhor fala de integração, eles já eram criados no chiqueirão construído? Uhum, uhum. Não era mais aquele regime de porco solto, não, né? Uhum. Tá. Então, assim, olha, a criação de porcos foi uma das principais rendas da família de vocês? Sem dúvida, sim. Por longos anos. E vocês deixaram de trabalhar com isso algum dia? Deixamos. Chegou um tempo que eu fiquei sozinho. Eu e a esposa, digamos, né? Mas ela tinha serviço de casa. Daí eu tinha que ir na roça, fazer roça. Tinha vacas de leite e tinha os porcos. Aí eu resolvi eliminar os porcos, né? Porque eu não tinha mais como dar conta. Né? E já tinha os filhos grandes, mas a filha já estava dando aula. Um filho, esse que está aqui agora, ele estava em Xaxerê no colégio agrícola. E o outro estava em São Paulo já. Então, eu fiquei sozinho, né? Então por isso que eu comecei a eliminar os porcos, ficar com as vacas, né? Tirar o leite e tal. Depois chegou uma época, né, que fiquei sozinho, né? Aí acabei eliminando até as vacas, né? Porque embora que a gente tenha algumas, né? Tem um gado ali de corte e tal, né? Mas leite. Nono, eu queria que o senhor me contasse como é que foi a festa do casamento. Sempre tinha uns convidados, né? Eram umas 100 pessoas. E ela fazia que a churrascada em casa, né? Era tudo em casa na época, não era em centros comunitários ou restaurantes, né? Era tudo em casa, dava um trabalhão. Fazer mesas e bancos. Tá. E a festa foi na casa de quem? Do noivo. Do noivo. Em São Rafael, Ceará? Ceará. O senhor casou em Pumirim e a festa foi em Ceará? Sim, foi em São Rafael, Ceará. Tá. E aí vocês ficaram morando aonde? Na casa dos pais por uns pouco tempo, porque eu estava construindo a minha casa. E quando terminou de construir a casa, nós já se retiramos. E onde foi a casa do senhor? Numa terrinha que o meu pai me deu.
Uhum. E lá em São Rafael mesmo, São Rafael Seara. Sim. E quando o senhor veio morar em Ipumirim? 2 anos após o casamento, nós viemos morar aqui por meio. Daí fomos morar na casa junto com meu sogro, também por um curto tempo, né? Porque aí tiramos a casa de lá e colocamos aqui. Tá. E nessa casa que vocês foram morar lá em São Rafael, Seara, depois aqui em São Rafael e Ipumirim, que mobiliário, o que vocês tinham disponível para a família? De móveis, É. um guarda-roupa nosso, o que eu comprei, né? E uma mesinha do tamanho dessa aqui agora, que eu fiz em casa. Era o que nós tínhamos. Uns bancos que eu fiz também. Era isso. A gente partiu do quase nada, né? Água, Pegar na porta. Tem que o balde. o que vocês tinham de comida disponível na própria propriedade? Aham. Tinha de tudo um pouco que a gente produz na lavoura, né? Era mandioca, arroz, feijão, milho, essas coisas todas que a gente planta aí de costume, amendoim, melancia, verduras, tudo um pouco. Tá. E a carne? Carne geralmente era carne de aves, né? Carne de frango. Uhum. Porque lá não se carneava animais, porque assim não tinha onde pôr, né? E quando recém que vocês casaram, costumava matar o porco e guardar na banha? Carneava e fazia salame, né? E guardava na banha. E assim ia indo, né? Tá. O senhor falou de aves. Vocês costumavam caçar? Olha, eu não. Eu, de vez em quando, eu peguei pássaro assim, de caçadeira puca, assim, né? Quando eu era mais novo, né? Depois eu passei a não me interessar mais. Sim. Caça, Mas os pesca. vizinhos costumavam caçar, pescar? Caçava. Mas pescar também, um ou outro eu gostava de pescar, né? No rio, porque na época nem açude tinha lá, né? No rio, assim por diante. Sim. O senhor lembra se a sua esposa ganhou enxoval quando casou? Lembro. O que ela ganhou? Ganhou máquina de costura, umas roupas, uma vaca, 2 leitoas. Foi isso que ela ganhou. E com a máquina de costura, ela ajudava a ganhar Sim, renda, sim. porque ela costurava para fora também. Às vezes não vencia o trabalho. Como é que vocês criaram os filhos? Quantos filhos vocês tiveram? 3. 3. Tá. E como é que vocês criaram eles? Olha, na maior simplicidade, né? Dentro de um carinho, né? E assim por diante. Como a minha esposa ficava em casa, né? Daí tinha mais cuidado, né? E depois, no crescer deles, a gente foi ensinando eles, dando apoio, sabe? Fazer tudo como um pai deve fazer para um filho, né? Uhum. E aí Dando preferência de estudo. o estudo que tinha até o primário na comunidade. Uhum. Não, tinha até o básico, até a 8ª série da época. Sim. Tá. E o que vocês ensinaram para os filhos? Primeira coisa, não roube. Não roubar. E a gente ensinava aquilo que a gente podia ensinar, aquilo que a gente tinha para ensinar. E era respeito, né? Quando ia na aula, ver como é que estava a aula deles, né? Como é que estava o boletim.
E ia dando apoio, né? Tudo que é necessário. E outra coisa que sempre me chama a atenção é que nós sempre deixamos os filhos escolher a profissão que eles quisessem. Nós nunca dizemos, filho ou filha, faça, estuda para isso aqui, eu estudo para isso aqui. Deixa eles estudar a profissão que eles acham que devem estudar. Uhum. E o senhor hoje, com todos esses anos de idade, de casamento, também de viuvez, o que o senhor diria para alguém que ainda pensa em casar hoje? Olha, eu diria o seguinte, casa, mas não descasa. Entenderam como é que é? Porque hoje é assim. Casa e descasa. E depois não é mais casar na realidade, é amontoar. Porque no caso mais, não é nem todos, mas no caso mais do civil, no caso mais do religioso. Então vão se encostando um no outro e de repente some, né? Acho que isso aí é o mal da humanidade. Eram dificuldades para manter o casamento de pé? Não, não. É lógico que sempre tem uma contrariedade. Isso é, eu acho que é para 90% dos casais. Mas não é uma contrariedade para a gente começar a dizer, vamos separar. Falta muito para isso, né? E como é que resolve essas contrariedades? Olha, hoje eu me contrario, amanhã estou junto. Assim. Uhum. E quais que foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nesse tempo todo que viveram juntos? Dificuldade de casado ou dificuldade num todo, assim, né? Assim, de casado e no todo também. Uhum. Olha, eu acho que ali era, digamos, falta de condições financeiras, né? Eu acho que foi isso. Não é que nós vivemos abaixo da linha da pobreza, mas eu acho que incomodou um pouco com as condições financeiras. Sim. E o senhor e a sua esposa, como é que vocês se manteram, conviveram para ir conseguindo superar essas questões? Conversando, fazendo planos, né? Fazendo ideias, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, né? Tudo isso. Quantos anos o senhor tem de ministro de Eucaristia da Igreja Católica? Passa um pouco dos 50. Qual que é o papel da fé, da religião, na vida do senhor e na vida da família? Eu vou contar para vocês. O que eu aprendi, a maior parte que eu aprendi foi com a religião. Tantos cursos, né, conversando com pessoas, que lógico que entendem mais do que eu, né, e foi aprendendo para conversar, para saber o que são as pessoas, né, e tal, foi com a religião. Porque estudo, eu teve até a 4ª série. Daí para adiante chega. Agora, quando cheguei no momento de fazer cursos, aí eu comecei a aprender. E que respostas a religião deu na vida da família do senhor? Uma resposta muito positiva. Muito positiva. Porque acontece que os filhos ficaram na mesma religião. O comportamento deles eu tenho orgulho. Então a religião faz tudo isso. Que o senhor está viúvo. O que o senhor conta que a sua vida mudou? O que significa o senhor ter ficado viúvo? Uhum. A vida em ela é precária. Como eu, no caso, era acostumado a ficar em 2, depois que os filhos saíram também, né? Ficar em 2. Então, de repente, a gente se vê só.
E a coisa mais lamentável que eu senti, para cada um é uma. Uma noite eu cheguei dentro de casa, eu comecei a falar, de repente eu vi que eu estava falando sozinho. Aí pensa. Mas depois, com o tempo, eu fui me acostumando, sabe? E levando, no fim, para mim, não parece que se eu estava sozinho, estava bom. Porque já há quase 9 anos, né? Só em fim de semana faz uns anos que tem uma companheira, para falar a verdade. E agora, nos últimos tempos, estou na casa do filho e da filha por causa da doença. Senão, eu vivo sozinho. Só tem que ter uma cabeça muito boa. Muito boa. O senhor tem orgulho? Posso dizer, um está ali, a filha está em Ceará e o filho está em Franca, São Paulo. São trabalhadores. Trabalhadores e honestos. Levaram isso de berço. E como é que o senhor sente, como é que é a relação com os netos? Oh, essa é a mais divertida. A minha neta está ali. E 2 estão em Franca, São Paulo, e 2 estão em Ceará, mas também eu fiquei 2 semanas na filha ali em Ceará, agora vou ficar 2 semanas com o filho, mas é uma diversão com os netos. Então, o senhor, digamos assim, o senhor tem uma relação próxima e feliz com os netos? Uhum, muito, muito. Todos eles estudam bem, todos são inteligentes. Ok. Na minha família, nunca se falou italiano ou outra língua. Quando que eu estava em casa com meus pais, era só italiano, tá certo? Eu falava português também quando necessário. Mas a minha esposa nunca falou italiano. E lá na casa dos meus sogros e tal, falava só português. Então a gente foi falando português e até hoje, né? Com os filhos e tal. Sì, ma voi capite italiano perché deve parlare con me. Sì, sì, sì. Allora la vostra casa e i vostri pari parlano. Parlei italiano, sì. Mm. Né? Ma i vostri figli no. Ok. Ou não. O que é amor? Amor É. é uma coisa que não se vê. A gente sente. Para mim, amor é a gente sente. E o que é família? Família é um conjunto de pessoas que se integram uma com a outra. Porque às vezes nós chamamos família e não seria família, né? Mas então, o que é que faz a família, então? A compreensão mútua. Porque se tem uma família de 6 pessoas, tem 5 que se dão bem. Tem uma que não se dá, tem que ver o porquê que ela não se dá com os outros. Tem que integrar isso também com os outros, né? Isso se chama família quando que a força sempre faz a união, né? Ou a união faz a força. E o que é vida? Vida é um assopro. Você parou de assoprar, você não tem vida. Se você assopra, você tem vida. E vida mesmo não é só estar vivo, é viver a vida. Se eu tenho saúde e idade para trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu não posso ser escravo de nada. Escravo do trabalho, ou escravo do dinheiro, não posso ser escravo de nada. Eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer, que me faz sentir bem, aquilo que eu vejo que é o melhor.